Fala pessoal, tudo na paz? Juan Santos mais uma vez para falar com vocês aqui no Exibição sobre uma data muito interessante que é o Dia do Professor. Olha, ele é chamado de vários nomes, né? Tio, mestre, amigo, conselheiro, professor, mentor e por aí vai. O professor está conosco desde sempre e muitas vezes nós achamos que o professor é só aquele que está em sala de aula. Não, eu tenho uma coisa para te contar muito interessante, sabe? Professor é aquele que inspira muitas vezes. E você tem esses contatos não apenas no colégio, mas a educação começa desde cedo, na própria família. Os nossos pais, eu diria que os nossos pais são nossos primeiros professores. Temos a educação materna e é ali que nós damos os nossos primeiros passos. O legal, quando nós chegamos à escola, é ver que outro ser humano, diferente dos nossos pais, ele consegue nos inspirar a tal ponto que nós desejamos, sabe, muitas vezes, ser como ele. Temos como modelo e carregamos conosco. Eu tiro isso por mim, experiência própria, né? Eu tenho vários modelos que sigo para comigo que peguei com os meus professores e pego até hoje. Uma profissão maravilhosa. Infelizmente no Brasil nós sabemos como é o cenário da educação, mas não é o foco do canal hoje. Hoje nós queremos falar um pouco mais, bater um papo sobre esse profissional que é o responsável por arquitetar, né? Ele inspira, ele constrói junto ao aluno o sonho dele. Ele escuta muitas vezes, ele repara no silêncio, aquele olhar triste. Um bom professor também é aquele que aconselha, não só aquele que inspira, aquele que corrige. Né? Muitas vezes você diz, meu professor, meu Deus do céu, odeio. Ele passa muitas tarefas, ele cobra demais, mas olha só, eu tenho uma coisa para te contar muito interessante, sabe? Ele faz isso porque ele se preocupa com você. Ele sabe que o mundo lá fora ele não vai ser um mar de rosas para você. E ele tenta te preparar. Claro que as pessoas elas mudam um pouco de uma para outra, né? Elas têm ali as suas diferenças. Mas no geral o professor, ele tem o aluno como um filho muitas vezes. Ele pode não dizer para você, ele pode não dizer para os colegas de profissão, mas tem aqueles alunos que ele tem aquele carinho, ele tem como filho, sabe? E muitas vezes ele tenta preparar da melhor maneira possível para que você encare o mundo. E uma delas é cobrando, muitas vezes depende muito da disciplina, né? E lá na frente, quando você chega, aí aquele professor te marca tanto que você lembra, poxa, olha, quando eu era pequeno, tal professor me marcou muito. Seja ele porque cobrava demais, seja ele porque te ouvia, conversava com você, não é? Então hoje eu quero aproveitar aqui o canal, o vídeo, para contar para vocês alguns dos modelos que eu tenho, não pessoas, né, porque isso é um pouco particular, assim como você deve ter os seus, mas alguns modelos que eu tive desde que eu era pequeno, que peguei com leituras nas histórias e também peguei com filmes e desenhos que assisti. Sabe, eu vou encerrar o vídeo, no final vou deixar uns momentos assim de alguns desenhos que me marcaram bastante, mas eu queria falar um pouquinho sobre os mestres, né? E eu vou começar falando um pouco de um deles que me marcou muito desde a infância, que foi o professor Girafales. Eu adoro Chaves, Chapolin, tudo ali, e eu ficava muito, sabe assim, eu me questionava muito quando era pequeno. Como é que o professor Girafales, sabe, suportava aquela turma? Porque tem determinados episódios era na sala e os meninos não queriam muita coisa. E eu me perguntava, poxa, o professor tem tanta paciência, como ele suporta tudo isso? E com o passar do tempo eu comecei a interpretar melhor e entender o professor Girafales. Eu via a ótica dele, a visão dele, né, e como ele amava aquelas crianças da vila. Aquilo abrangia muito e inclusive tem uma homenagem maravilhosa, acredito que não foi dublada em português, mas ela tem no áudio latino. E vou deixar para vocês um pedacinho para que você veja como era o tratamento e a homenagem que ele recebeu no dia do professor. Olha um pouquinho aí. Yo también le preparé un regalo. ¿Ah, sí, chavo? A ver. Aquí no hay nada. No, está en el otro lado. Ah,
Chavo, este es el mejor regalo que he recibido en muchos, muchos años. Gracias. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias, niño. Outro que sempre que eu dou uma olhada assim, sabe, eu acho muito bacana, é o Mestre Ancião de Libra, dos Cavaleiros do Zodíaco. Para mim, ele é um modelo de professor sensei que, nossa, tá para nascer um ali que copia aquele velhinho. Muito carismático do jeito dele, aquela voz dele, né, que a gente sabe é característica demais até do personagem. Os conselhos e os ensinamentos que ele dá pro Shiryu são, nossa, você escuta aquilo ali e você toma para si. Os ensinamentos dele são demais. Então, em paralelo aqui agora, eu vou deixar com vocês um pouquinho só de uma cena maravilhosa do Mestre Ancião para com o Shiryu. Shiryu, imagine que o seu corpo sumiu. Imagine que você não tem nem carne nem sangue que o torne pesado. Torne-se uma erva de pé contra o vento, a raiz enterrada no chão e as folhas soltas no ar. Não se deixe levar com o vento, mas não se oponha a ele. E quando chover, transforme-se em uma pedra. Seguindo aí na mesma ideia, quero falar de outro professor. Agora uma mulher, uma professora, uma mestra, a Genkai, do Yu Yu Hakusho, que treinou o Yusuke. Muito, muito rigorosa, sempre ali em cima dele. Mas o professor, querido, acredita só, olha só. Quando ele passa algo difícil para você, não é porque ele quer ver tua queda, não. É porque ele acredita que você vai longe. Ele jamais passaria algo para você que ele não tenha certeza que você não vai conseguir. Olha, ele sabe que você vai conseguir aquilo ali se você se esforçar e tentar. O professor não quer o teu mal. Pelo contrário, ele quer o teu bem. Ele não torce pela tua queda. Ele torce para que você se levante após cada um. Olha um pouquinho aí do treinamento rigoroso da Genkai. A profunda concentração faz manifestar a força que está dentro de você. Mesmo que esteja nervoso, quanto mais você concentrar a força com naturalidade, mais forte ela vai ficar. Entendeu? Lembre-se, sentimento, vontade, mente concentrada. Outro mestre que não poderia deixar de passar aqui é o Yoda do Star Wars. Esse muito conhecido da galera. Os ensinamentos e conselhos do mestre, né, no Star Wars, desde a época ali dos episódios mais antigos, quando ele fala com o Luke, aconselhando e treinando ele sobre a força, o uso, caminhos, né? É maravilhoso, são conselhos que, como eu estou falando para você, não ficam apenas no filme, eles saltam, eles vêm para a tua vida. O professor, olha só, ele não é apenas, como eu já mencionei aqui, ele não é apenas aquele em sala, ele é aquele que te acompanha. Saca um pouquinho aí do discurso do Yoda com o Luke aí. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não! Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não. Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Pois é, professores responsáveis pelo nosso futuro. O professor é uma figura emblemática e simbólica. Ele é responsável, sabe, por guiar você. Valorize seus professores, cada um deles. Aqueles que cobram demais, aqueles que cobram de menos. Eu sei que é frustrante, eu já fui aluno, sou aluno até hoje e sei o quanto é complicado às vezes, né, separar as coisas. Temos um pouco de bloqueio com certas disciplinas, não é isso? Mas no fim, olha teu professor como ser humano. Aproxima dele, você vai ver que não tem nada a perder. Falo tudo isso dos professores, coloquei vídeos, fiz essa homenagem. Não é algo muito espetacular, né? É mais na verdade, algo mais sincero da minha parte para com vocês. E eu falo isso com todo carinho, porque o professor é uma profissão que eu admiro desde pequeno. E não só isso. Hoje eu me descobri professor. Eu amo o que faço, porque eu sou um professor. Sou educador, sou professor e amo fazer isso, ensinar.
E uma coisa maravilhosa, eu acho que todo professor entende o que eu estou dizendo, eu só vim entender mesmo depois que passei para o outro lado, né, que eu comecei a lecionar. É quando você vê o teu aluno aprendendo e você sente que ele está aprendendo. O professor, ele chora junto com você, ele ri junto com você. O professor não tem como não se envolver, ele se apega demais. E uma das coisas mais dolorosas para o professor é quando aquele aluno deixa. Ele sabe que está com a sensação de dever cumprido, mas assim como um filho que se vai, é um aluno que está deixando ele. Então o peso é parecido. Ele torce para que você se dê bem. Por isso que ele cobra muito de você. Por isso que ele está sempre em cima ali. Porque ele sabe o que é melhor. Ele tenta te ajudar. Eu sei disso na pele, porque eu faço isso com todos os meus alunos. Eu me considero rigoroso, sou chato. E quem é meu aluno sabe que por trás dessa chatice, dessa cobrança, tem um ser humano que adora vocês. Esse vídeo eu dedico também para os meus alunos e para os meus queridos colegas de profissão que estão nessa batalha diária de educar. Um dos maiores desafios hoje no nosso cenário brasileiro, educação. Mas estamos nessa batalha, porque sabemos como é o cenário, as frustrações, mas existe uma coisa que dinheiro nenhum não paga: o reconhecimento e o valor. E ainda existem estudantes e pessoas que reconhecem o nosso esforço. Conselhos agradecidos, diálogos, né, debates, questionamentos, conversas, papos, desabafos, tudo. Eu sou testemunha, já passei por vários momentos, não vou me estender tanto que eu sou muito mole para chorar. E eu vi diversas vezes alunos vindo me agradecer as conquistas que estavam tendo, aprovações. Encontrava diversas vezes na faculdade, onde ainda cursava na época, com jovens que foram meus alunos e agora sentando ao meu lado, né, entrando ali na faculdade e graduados. Isso é um sentimento, não é para me gabar e não venho me vangloriar dizendo que, olha, foi aprovado pelo Juan, não. É porque eu via, sabe, nele a felicidade da conquista. E uma conquista que o meu aluno tem, com certeza é uma minha também. Como eu falei, não dá para não compartilhar. Queridos, esse era o meu vídeo da exibição de hoje. Uma homenagem a essa profissão maravilhosa, os nossos maestros, os nossos mestres, sensei, professores. Feliz dia do professor, meu querido colega de profissão. Meus queridos alunos, meus amigos professores, a todos vocês eu agradeço. Fiquem na paz e esse foi mais um vídeo do canal Exibição. Até a próxima. Fui. Não. Olhe pra mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você e eu. A árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, mesmo entre a terra e a nada.